da casa dos filhos, cozinhar são tarefas intermináveis, né? E mesmo sem carteira assinada ou remuneração, quem é do lar tem direito à aposentadoria e outros benefícios do INSS. Quem vai explicar para a gente é a Válbia Garrote, advogada previdenciária, aqui com a gente. Boa tarde, Válbia. Muito obrigada, viu, pela gentileza em estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Você de casa já sabe, pode participar desse bate-papo. Manda a sua pergunta para a gente através do número do nosso WhatsApp e através do nosso QR Code. Participe dessa entrevista. Uma dona de casa, Válbia, ela tem direito ao INSS, agora ela precisa contribuir. Como é que é feito, como é o processo? Boa tarde, Cris. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, você, dona de casa, que agora nos assiste, vamos entender como é que vai ser o teu futuro, né? Então, a dona de casa, Cris, como você falou, a gente entende, parte do princípio que existem dois tipos de contribuintes no INSS. Aquele que é obrigatório, ou seja, tem uma atividade remunerada, e aquele que não tem atividade remunerada. A nossa tão querida dona de casa, ela tem atividade muito mais às vezes do que quem trabalha fora, não é verdade? Com certeza. Tem muito mais tarefas aí, bem mais cansativo. Mas, em contrapartida, não é uma atividade remunerada. Então, para o INSS, ela entra na questão de facultativo. Então, ela é uma segurada facultativa, o nome já diz, ela tem a faculdade, a escolha de contribuir ou não. Mas eu sempre oriento, você que é do lar, por favor, contribui como facultativa. Aí você pode dizer, mas de que forma ela pode fazer isso? Quais são as opções? Isso. Então, ela tem a alíquota de 5%, a alíquota de 11% e a alíquota de 20%. Com base em quê? Essa de 5%, Cris, ela é destinada para a do lar que tem baixa renda. Então, ela tem essa opção. Ela contribui 5% em cima de um salário mínimo. A base de cálculo é um salário mínimo. As outras donas de casa que não estão no baixa renda, não tem CAD único, ela opta por contribuir 11%, e aí vai ser sobre um salário mínimo, ou 20%, que aí ela varia de um salário mínimo até o teto do INSS, que hoje é R$ 7.786,02. Ô, Válbia, agora a partir do momento que se inicia essa contribuição, a pessoa também tem direito a outros benefícios do INSS, salário maternidade? Perfeito, Cris. Ela tem sim esse direito. Ela está acobertada. Quando ela contribui, ela não fica apenas restrita à aposentadoria, quando eu tiver essa minha idade lá na frente. Não. Ela vai ter o salário maternidade, se assim ela precisar. Ela vai ter o auxílio por incapacidade temporária, se assim ela também precisar. Ela tem também o auxílio reclusão, melhor não precisar, porque aí ela vai estar, né, detida de alguma forma, então não é bom precisar desse benefício. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Ela tem direito a todos esses benefícios, sim, não só a aposentadoria, mas esses que antecedem a aposentadoria. E esse cálculo, como é feito? É normal, como todas as outras, que é feita da aposentadoria, todos os outros cálculos? É algo que precisa ser planejado também, né, Válbia? Como sempre você fala, né? Sim, o planejamento é imprescindível, Cris. Quanto mais eu faço, mais eu percebo a importância desse planejamento. Então, a dona de casa, ela então, principalmente, porque ela tem a opção de brincar, como eu costumo dizer, com as alíquotas. Ela pode ir de 11%, mas ela vai manter-se com o salário, como eu falei, mas ela pode dizer assim, não, eu quero ter uma aposentadoria mais do que um salário. Então, ela vai 20% e aí ela vai ter a base, ela escolhe qual é a base. Por isso que o planejamento para ela é muito melhor, porque ela tem essa opção de escolha. E isso ela faz no site do INSS, ela vai gerar a guia que a gente chama que é a GPS, a Guia da Previdência Social, e lá é autodidático, você vai lendo e vai entendendo qual é a minha alíquota, 11%, aí vai ter lá as opções, 11%, 20%, ela clica na opção de 20%, então ela vai preenchendo essa guia e ela paga na casa lotérica, é tudo muito tranquilo. Muito prático, né? A gente recebeu a pergunta da Vera, ela quer saber quem trabalhou com carteira assinada e agora é exclusiva do lar, pode usar o número do PIS/PASEP nesse processo? Deve. É exatamente, esse é o teu número que você é identificado no INSS. A única diferença ela é identificada a partir desse número, que é o PIS, tá? Ou o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, porque ela já teve carteira assinada, então ela existe nos dados do INSS, mas o que é que muda agora, Cris, para ela? Ela
tinha carteira assinada, ela era seletista, hoje ela passa a ser uma contribuinte facultativa, porque ela é do lar. Ela muda só essas alíquotas e ela vai ter lá, na abazinha, quando ela entrar no site, vai estar dizendo se ela quer de 11% ou de 20%. A gente recebeu também a pergunta da Ivanilda. Ela disse que é cuidadora de um idoso há 12 anos, paga o INSS por conta própria. Quais são os direitos que ela tem? Tudo bem, dona Ivanilda, que bom. A senhora tem um exercício muito bonito, né? Cuidar dos idosos. E, com certeza, a senhora tem direito, sim, tanto à aposentadoria. Aí, nesse caso, Cris, ela precisava nos dizer se ela contribui a alíquota de 20 ou a alíquota de 11. A alíquota de 11, ela fica apenas com a aposentadoria por idade. A alíquota de 20, ela tem aposentadoria por idade, as de transição de tempo de contribuição, mas todos os outros benefícios que nós já conversamos anteriormente, salário maternidade, auxílio doença temporário, todos esses ela tem. A única diferença nas alíquotas, que é importante que o nosso telespectador entenda, é pagando 11%, só tem um tipo de aposentadoria, por idade. Pagando a de 20%, você pode optar por outras regras de aposentadoria que não só a idade. A gente recebeu também a pergunta da Jaqueline. Jaqueline disse que perdeu o emprego há 3 anos e hoje se dedica apenas às atividades domésticas. Mas antes de perder o emprego, ela contribuía com o INSS. Como é que ela faz para saber quanto tempo ainda precisa contribuir? Jaqueline, eu te convido a fazer um planejamento previdenciário. Só assim você saberá de forma segura quando que você vai ter esse tempo, Cris. Mas assim, qual o documento que hoje ela quer saber disso agora? Ela está ansiosa, eu quero saber. Entra lá no Meu INSS, na tua página, porque todos nós temos uma senha e um login, que é o nosso CPF, e uma senha que cada um gera a sua própria senha. Lá tem um documento chamado CNIS. Então, nesse documento vai estar descrito todo o período que ela elaborou. O tempo que ela trabalhou, a contribuição que foi vertida, os vínculos que ela teve. Esse é o documento, como eu costumo dizer, é o documento mãe. É a partir dele que a gente faz todo o estudo. É isso agora, nunca pagou o INSS, despertou agora, teve essa ideia. Qual é a orientação? É possível antecipar parcelas, pagar anos anteriores de repente perdidos de acordo com a idade? Qual é a sua orientação para esse público? Cris, cada caso vai ser um caso. Por exemplo, eu tinha antes e eu deixei de pagar por muito tempo, quero voltar. Esse tempo, eu posso pagar o tempo que ficou em aberto? Tudo vai depender da tua condição. Ainda existe o que a gente chama de qualidade de segurado. Você ainda tem qualidade, você ainda está vivo, existe para o INSS? Se sim, aí a gente vai verificar. Qual é a aposentadoria que ela vislumbra? Há possibilidade de pagar, sim, e há outra possibilidade que não tem o que fazer, porque se você paga, pegando o teu gancho e indo bem na raiz da história, se eu pago aquilo que ficou lá atrás, ele vai me servir como tempo de contribuição, desde que eu pague a primeira em dia, tá? É importante isso. Eu pago a primeira em dia e pego e digo, eu quero pagar aqui, sei lá, 3 anos. Pode pagar paralelo, né, então? Pode pagar, porém, só vai receber aí, só vai contar como tempo de contribuição. Carência, aí é um outro requisito que existe para as aposentadorias, que teoricamente, a depender de como foi a condição dela, não conta como carência. Então, tem que sentar, avaliar o caso concreto, fazer cálculo e ver o custo-benefício. Vale a pena pagar isso tudo? Ou eu tenho tempo, a partir de agora, despertou? Nunca é tarde, pessoal. Então, assim, se eu tenho tempo, começa de agora. É importante melhorar a alíquota, melhorar a base de cálculo. Então, tudo é a forma como você quer planejar lá para frente. Ô, Valber, e o cálculo por idade, ele segue o mesmo fluxo também para quem é do lar? O cálculo para a aposentadoria por idade, o cálculo, na verdade, mudou para todas as aposentadorias pós-reforma. Né? Antes, a gente pegava 80% do período contributivo, ou seja, 80% de tudo que você trabalhou. O que é que eu quero dizer com isso, de forma mais didática? Eu retirava antes o que tinha de contribuição pequenininha, 20% eu tinha a opção de retirar do cálculo. Isso era, a lei sempre garantiu isso. Hoje a lei diz assim, não, você vai usar todo o teu período contributivo. Ainda que as nossas contribuições lá iniciais, elas são menores. Pelo próprio trabalho, você vai galgando, né, com o tempo e você vai tendo um salário maior, a contribuição tende a ser maior. Então, hoje, existe essa diferença. Mas, na prática, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente só entender. Aposentadoria por idade antes e depois. Hoje, a gente pega um valor, vamos imaginar que o cálculo deu R$2.000.
tá? No nosso exemplo aqui. Esses 2.000 antes, eu usava uma alíquota de 70%, mais 1% a cada grupo de 12. Ou seja, eu tinha, no mínimo, numa aposentadoria, se a mulher, só contribuísse 15 anos, uma aposentadoria por idade, que ela tinha 60 anos de idade, à época era o requisito, eu pegava esses 2.000, no nosso exemplo hipotético, e aplicava 85%. Então, eu tinha aí, dos 2.000, ela ia receber 1.700. Hoje, esses mesmos 2.000, para o mesmo tipo de aposentadoria, idade, ele já muda. O que é que acontece? Eu começo contando com o coeficiente, Cris, de 60%. Ou seja, o meu coeficiente aqui era 70%. Eu já perdi 10% com a nova regra. Percebe? E aí, mas a regra diz assim, calma, é 60%, mas a gente vai dar 2% para cada ano que ultrapasse os 15. Ela só tem 15 anos no nosso exemplo. Então, ela só vai conter aquele valor, 60% dos 2.000, ou seja, 1.200. R$500 você perdeu já aí de uma regra da antiga para a nova. Aí você me diz, Val, mas tem alguém que pode ter essa regra antiga? Tem. Se ela adquirir os direitos de preencher todos os requisitos antes de dezembro de 2019, ela pode pedir hoje, que está garantido esse direito. Faz parte do patrimônio jurídico dela, como eu costumo dizer. Mas aquelas pessoas que não existiam para o INSS e entraram agora, vai ser essa nova regrinha. Desses 2.000 do nosso exemplo, e se ela só tem 15 anos e 62 anos, que é a aposentadoria por idade, a regra nova, então ela só vai ter dos 2.000, 60% dos 2.000, R$1.200. Tá certo, Val. Muito obrigada, viu, pelo esclarecimento.